A maioria dos homens não sabe como seduzir, não sabe como conquistar. A sedução é uma arte feminina, né? Representada pela mulher, pela energia feminina, pela rosa. É uma arte do encantamento porque é uma arte sutil. Muitos homens não sabem como essa arte funciona, tá? Sedução não é sobre o que você diz e nem sobre o que você faz. É sobre o espaço que você deixa vazio. Tá, Fê, como assim? Explica isso melhor. Cara, você já reparou que as mulheres mais desejadas do mundo nunca estão totalmente disponíveis no sentido de acessibilidade? Elas não respondem na hora, elas não explicam tudo, elas têm uma aura misteriosa, né? Elas deixam você querendo mais, como se você tivesse que merecer conquistar tudo e ter acesso a mais dela. E os homens a mesma coisa, né? Eles têm essa aura misteriosa, não imploram por atenção, não se justificam, são desapegados. Eles simplesmente existem. E as mulheres gravitam em torno deles. E por que isso acontece? Porque eles criam essa obsessão. Eles entenderam algo que você ainda não entendeu. Eles entenderam que o desejo não nasce da presença. O desejo ele nasce da ausência combinada com a presença. Então, eu vou te explicar melhor durante esse vídeo, tá? Quando você conhece uma mulher e fica disponível o tempo todo para ela, quando você responde todas as mensagens em segundos, né, de forma muito rápida, quando você quando você sempre tem tempo para ela, né, e para tudo que você está fazendo para dar atenção para essa mulher, quando você concorda com tudo que ela fala como se você não tivesse opinião própria, você acha que está criando uma conexão, mas você não está. Você está matando qualquer possibilidade de desejo, porque a obsessão e o desejo não nasce da previsibilidade. O cérebro humano, ele não deseja o que é totalmente previsível, tá? O cérebro humano, ele deseja o que é incerto, o que é misterioso, o que ele não consegue decifrar completamente. Por isso que muitas mulheres se tornam muito obcecadas por homens que não estão nem aí para ela. Não é porque muitas vezes a mulher realmente não tem amor próprio. Mas eu não estou falando sobre não ser emocionado. Eu incentivo você a ser emocionado no sentido de evoluir rápido, né? Mas, por exemplo, quando você assiste um filme, e já sabe o final, nos primeiros 10 minutos, você perde o interesse no filme, você desliga a televisão ou a Netflix, né? E vai fazer outra coisa, porque não existe tensão, não existiria clímax, não existiria curiosidade nem emoção. Com a mulher, é exatamente a mesma coisa. Se ela já sabe que você tá ali, que você sempre vai responder, que parece que você não tem uma vida completa, parece que você não tem um jardim para cuidar, que você sempre vai estar disponível o tempo todo, que você sempre vai concordar com ela, independente da opinião de merda que ela tiver, ela vai perder o interesse, não porque ela é má, ou porque a natureza das mulheres, biologicamente, psicologicamente, ela não consegue, ela é incapaz de desejar o que já é garantido ou o que não representa um comportamento de liderança. E existe uma forma de você inverter isso, e não é sobre joguinho, nem sobre fingir desinteresse forçado. Vou demorar 5 minutos para responder. É muito mais profundo. Você precisa entender a mecânica da percepção humana. Porque no fim das contas, se você for parar para pensar, as pessoas não te desejam pelo que você é. Elas te desejam pela forma como você faz elas sentirem. E mais importante, pela forma como você as faz sentir sobre elas mesmas quando estão perto de você. Robert Greene falava muito sobre isso, né? A arte da sedução é você encantar, deixar a pessoa se sentir incrível quando está perto de você. Por exemplo, você está conversando com uma mulher. A maioria dos caras vai tentar impressionar essa mulher a todo custo. Falar do trabalho, do carro, das viagens, das conquistas, de forma racional, como se a mulher se interessasse do mesmo jeito que o homem se interessa. Eles acham que eles estão mostrando valor, mas na verdade eles estão mostrando insegurança, porque o homem seguro, ele não precisa provar nada. Esse desapego em querer provar faz a mulher se atrair. Então o homem simplesmente é. E quando ele conversa com uma mulher, ele não tenta se vender. Ele faz algo completamente diferente da maioria. Ele faz ela se revelar. Olha que interessante, quando você faz perguntas abertas, o que é perguntas abertas? Perguntas que dependem mais do que sim ou não para serem respondidas, né? Quando você realmente escuta essa mulher, quando você valida as emoções dela sem julgar, sem segundas intenções, sem tentar consertar, sem mudar de assunto para falar de você, algo mágico acontece. Ela começa a se abrir, porque ela se sente compreendida. Ela começa a mostrar camadas que ela não mostra para ninguém. E quando ela faz isso, quando ela se revela para você de uma forma que ela não se revela para os outros, esse aprofundamento cria uma conexão emocional extremamente diferenciada. E conexão emocional é o combustível do desejo.
A mulher deve sentir durante a conversa que você é um cara que faz perguntas que ninguém faz e compreende ela do jeito que ninguém compreende. Tem um detalhe crucial aqui. Você não pode estar totalmente disponível para essa conexão. Porque se você está sempre ali, você perde o valor. É como água. Água é essencial para a vida. Mas você não pensa em água quando ela está sempre disponível. Você só pensa em água quando você está com sede. E aí você não tem. Cara, eu preciso beber água. Você precisa criar sede. Esse é o segredo da obsessão. E você cria sede através da intermitência. O que é intermitência, Fezão? Intermitência é uma das técnicas mais poderosas que existem de obsessão. É quando você alterna entre uma presença muito intensa, quase que um flow, e uma ausência calculada, intencional. Você tem uma conversa incrível com ela. Você cria uma conexão absoluta com ela. Você faz ela se sentir vista, compreendida e especial. Guarda essas 3 palavras. Então você some. E não porque você está jogando, mas porque você tem uma vida. E você está cuidando da sua vida. Você tem propósito, você tem coisas importantes acontecendo na sua vida, você tem que treinar, você tem que cuidar do seu projeto, você tem que se desenvolver, você tem que estudar. E quando você some, ela sente a sua ausência. E é nessa ausência que o desejo cresce. A sua presença ela tem que ser tão poderosa que quando tiver a sua ausência e a ausência for real, ela construi no cérebro dela um valor real sobre você. Quando você está sempre disponível, o cérebro dela te categoriza como seguro, amigão. Ele está sempre ali. Ele não vai a lugar nenhum. Não existe urgência. Não existe medo de perder. Mas quando você some, ou quando você não responde na hora que ela quer, porque você tem sua vida, ela não está no pedestal. Você enxerga que você está no mesmo nível de valor que ela entra no modo alerta. Então, onde ele está? Por que ele não respondeu? Será que ele perdeu interesse em mim? Será que tem outra mulher? Será que tem outra pessoa? E aí começa o que eu chamo de o ciclo da obsessão. Obsessão não é amor. Obsessão é quando alguém não consegue parar de pensar em você e teorizar sobre o que está acontecendo na sua vida. Quando você invade os pensamentos dela sem estar presente, é obsessão. Quando ela checa o celular esperando a sua mensagem, é obsessão. Quando ela cria cenários na cabeça sobre onde você está, o que você está fazendo e com quem você está, é obsessão. E você cria isso não pela sua presença. Você cria isso pela sua ausência estratégica. Mas, ao mesmo tempo, a sua presença precisa também ser estratégica. A ausência sozinha não funciona. Porque se você só some, você vira indiferente. E indiferença não cria desejo, cara. A mulher gosta do cara que some. Não. A mulher gosta do cara que pisa. Não. Indiferença gera esquecimento. O que você precisa fazer é criar uma presença memorável, seguida de uma ausência misteriosa e real, genuína. Você precisa ser intenso quando está presente. Você precisa criar momentos que ela nunca vai esquecer. Conversas que tocam no fundo, olhares que duram um segundo a mais, toques sutis que criam tensão, risada. E aí você tira. E ela fica com aquela sensação, aquela falta, aquele vazio. Não é um papo de chegar no encontro e ficar, pode falar, só um minutinho que eu tô no treinado. Toma no... Não, porra. Agora tem outra camada nisso. E essa camada é sobre arquétipos, tá? Toda mulher tem fantasias. E eu não tô falando de fantasia sexual. Tira essa sexualização cerebral que você tem. Tô falando de fantasia emocional. Toda mulher tem um tipo ideal de homem que ela deseja. Esse homem geralmente é uma mistura de características que ela nunca encontrou em uma pessoa só, baseada na criação dela, ou no que faltou, ou no que teve. Ela quer o cara confiante, mais sensível. O cara forte, mais gentil. O cara misterioso, mais presente. O cara que desafia, mais respeita. E aí que tá o segredo. Você não precisa ser perfeito. A perfeição é uma ilusão. Hoje em dia as mulheres querem um cara que ganha isso. É lógico, ela vai falar de forma racional, mas não é assim que ela quer. Você precisa ser ambíguo, mostrar facetas diferentes em momentos diferentes. Às vezes você é o cara que escuta muito. Às vezes você é o cara que desafia. Às vezes você é o cara que concorda. Nossa, eu concordo com tudo que você está falando aí, genuinamente. E às vezes você discorda. Você não é previsível, mas também não é linear. Você é complexo. Complexidade é fascinante. Porque ela nunca consegue te decifrar completamente. Eu nunca sei o que esperar desse cara.
Sempre tem mais uma camada, sempre tem mais uma surpresa. Ele sempre reage de uma forma que eu não tô esperando, ele sempre faz coisas que eu não tô esperando. Você precisa entender que a mulher não quer ser colocada num pedestal. Ela não quer, ela odeia um cara coloca. Ela ama, né? Pra usar, é um trouxa. Mas a mulher quer ser desafiada. Ela quer sentir que precisa conquistar você também, que você é um cara pica, porra. Quando você concorda com tudo, quando você aceita tudo, quando você nunca questiona nada, nunca provoca, nunca cria atrito, você vira o cara chato. Você vira o cara que ela respeita, mas que ela não deseja. Porque não existe tensão. E sem tensão não existe atração. A prova disso é que tem muitas mulheres presas em relacionamentos de homens que faz ela gato-sapato, faz ela sofrer, faz ela chorar, e depois um sexo foda, uma conversa foda e momentos incríveis. A mulher, ela quer um cara ambíguo, um cara que tem opinião própria, um cara com presença, que não tem medo de discordar, não tem medo de dizer não. Você não pode ter medo de criar um momento desconfortável com essa mulher, porque você não pode ter medo de criar um momento desconfortável com qualquer pessoa. Desconforto também é parte do processo de atração. Quando você discorda dela de forma respeitosa, você desafia a forma como ela pensa. Como você não se curva para agradar. Esse cara não é como todo mundo, não. Ele tá apontando, você cria polarização. Polarização cria atração magnética. Esse cara tá apontando o dedo pra mim, falando que não concorda do jeito que eu tô levando a minha vida. Ninguém nunca falou isso pra mim. Eu sou uma mulher bonita, confiante. Não seja arrogante, não seja um escroto. Você não pode ser desrespeitoso, você não pode ser agressivo. Você precisa ser firme, mais gentil, confiante, mais humilde, desafiador, mais respeitoso. É uma dança, caralho. Sedução é uma dança, cara. É vai e vem, vai e vem. Poucos homens sabem dançar. A maioria ou é, sei lá, submisso demais ou arrogante demais. Os dois extremos matam a atração. Por isso que a sedução é uma arte tão sutil. E eu vou falar de mais uma coisa que ninguém fala também. Linguagem corporal, você já sabe que é 70% da comunicação. 70% da comunicação ali, da atração, da construção de atração, é não verbal. Isso significa que não importa muito o que você disse, o seu corpo está dizendo outra coisa, foda-se. Você pode ter a melhor cantada do mundo, a melhor frase do mundo. Se você está curvado, inquieto, desvia o olhar o tempo inteiro, fala rápido, gesticula demais, fala aí totalmente... Você está comunicando insegurança, você não comunica confiança, né? A insegurança, ela é totalmente linkada com a rapidez, a pressa. O homem que tem pressa. Ele tem medo de errar, então ele fala com pressa para que os erros não sejam notados tão facilmente. E a lentidão, né? A pausa, a tranquilidade, o conforto, ele é linkado com a confiança, e o cérebro da mulher é programado para identificar isso. Então o homem que mantém o contato visual primeiro de forma lenta, fala de forma pausada, não tem pressa, ele não tá tentando impressionar, ele tá no tempo dele, ele não tá tentando convencer ninguém. Se você gostar de mim, gosta, se não gostar, foda-se. Eu simplesmente sou. Essa energia, essa presença é extremamente magnética. As pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas elas sentem. Nossa, eu não sei, amiga, mas ele é tão feio. Amiga, mas você vai ver, ele tem um negócio diferente. Ela não sabe explicar, ela não vai conseguir explicar de forma racional. O outro ponto é que muito homem tem medo do silêncio. E acabam enchendo demais de assunto, piada atrás de piada, tentando entreter a mulher. E o silêncio, ele muitas vezes é poder. Silêncio, ele cria tensão. E tem tudo a ver com a confiança que você demonstra com a linguagem corporal. Porque quando você não tem medo de preencher o silêncio, você obriga a pessoa a preencher o vazio, né? Quando você não tem medo do silêncio, você consegue ficar confortável sem falar e acaba demonstrando uma confiança que poucos homens e poucas pessoas têm. E isso é extremamente atraente. Poucas pessoas têm esse tato, essa habilidade. Escuta, todo ser humano busca validação. É parte da nossa natureza. Se você entende a vaidade do ser humano, o ego do ser humano, o ego, a vaidade da mulher, você entende que a maioria das pessoas quer ser compreendida, vista, aceita. E a maioria dos homens entrega a validação para a mulher de graça. Elogiam demais, concordam demais, aprovam demais. E quando você entrega uma validação de graça, essa validação perde o valor, cara. Mas quando você é seletivo com a sua validação, quando você só valida o que realmente merece ser validado de forma real, autêntica, quando você elogia o que ela escolheu e não o que ela nasceu, já falei muitas vezes sobre isso, né? A sua validação se torna muito valiosa. E quando a sua validação se torna valiosa, ela
vai buscar você mais vezes. Ela vai tentar impressionar você. E aí que a gente inverte o frame, que a gente chama, né? Ela vai querer a sua aprovação. E aí a dinâmica inverte. Ela não é mais a pessoa sendo conquistada. Eu sou a menina bonita que todo mundo tenta conquistar. Não, agora eu sou o cara que é esquisito que a menina bonita tá tentando conquistar. Porque eu consegui com o meu comportamento mostrar pra você que eu não tô aqui pra te conquistar ou pra buscar tua validação. Você que vai buscar a minha validação. Por quê? Porque eu tô forçando alguma coisa? Te manipulando? Não, não, não. É porque você mostrou pra ela que você é um cara foda que sabe muito bem quem você é. Mesmo se você não for o carinha bonitinho, você é um cara que tem uma confiança inabalável. Se ela tá investindo tempo, energia e emoção em você, o cérebro dela precisa justificar isso. E a forma que o cérebro dela justifica é criando valor. Eu tô investindo nele porque ele é especial, porque ele é diferente, porque ele vale a pena. E é assim que começa a obsessão. Quando você demonstra todos esses comportamentos aqui que eu tô falando e consegue criar essa dinâmica de inverter o frame que a gente fala, você cria obsessão, porque essa mulher começa a ver que você é o homem que mais vale a pena de todos. Nada disso vai adiantar se você não tiver autenticidade, tá? Porque você pode aprender todas as técnicas do mundo, pode dominar a linguagem corporal, a comunicação, a psicologia feminina, mas se você não for autêntico, se você estiver fingindo, se você estiver representando um papel, a mulher vai sentir, as pessoas vão sentir, tá? Mulheres têm uma intuição absurda, tá? Elas se encantam muito facilmente com palavras, assim como a forma de controle que a mulher usa para com o homem é a cabeça de baixo. Se a mulher controla o poder sexual ali do homem, a vontade sexual, o impulso sexual, tanto que um homem que ele é muito tarado, muito másculo, eu gosto muito de sexo, esse cara, sabe, esse cara que não tem um pingo de energia feminina, ele é o mais fácil de manipular, ele é o mais fácil de controlar. O seu red pill favorito, que paga de muito macho, tá? Sabe uma pegada de se tem tatuagem assim é puta, se não sei o que é vagabunda, essa mulher não sei o que, o negócio mulher é pra transar. Esse cara é o primeiro que, escondido de você, bonitinho que acompanha em Deus esses merda, escondido de você, ele é o cara que vai pagar pau pra menina no direct, que é exatamente do jeito que ele fala que não tem que se relacionar. É sempre assim. É sempre assim. Normalmente o cara que é muito másculo e coloca muitas regras sobre o tipo de mulher que você não deve se relacionar, é o cara que ele tem muita dificuldade com mulher. É o cara que ele não consegue desenrolar, não estudou e não entende de psicologia da atração. Tem homens que, cara, é muito difícil. O cara ele é realmente ruim, o cara é muito ruim. Ele é ruim, ele não nasceu para aquilo, é como se ele fosse um repelente natural comportamental de mulher. Então ele acaba, ao invés de se culpando, porque às vezes ele tem um resultado, às vezes ele tem dinheiro, e ele fala: não, eu não sou burro, eu sou um cara com resultado na minha vida. E como ele é um cara com resultado na vida, ele não consegue ter resultado com mulher, ele não entende que o comportamento de ter resultado, ser rico, etc., não tem nada a ver com ser um cara com comportamento atraente. E aí o que que ele faz? Ele inverte. Ao invés de eu me sentir medíocre, me culpando, que eu sou um merda e não tenho esse comportamento e que também preciso melhorar nisso, ele prefere jogar pra mulher. Né, que tipo, é a mulher que tem uma natureza obscura, ela é puta, ela é vagabunda, a mulher é escrota, não se relaciona com essa mulher. Normalmente as mulheres que ele faz a regra são mulheres que ele tentou e rejeitou ele todas as vezes. Você precisa ser autêntico, sabe? Todas essas técnicas e estratégias só funcionam se você integra na sua personalidade. Eu não quero que você finja ser outro cara. Pelo amor de Deus, coisa de idiota. Igual essas ideologias malucas de Red Pill maluco, porra. Tirar você de uma Matrix e colocar numa Matrix muito pior? Jamais. Eu quero que você construa confiança real, entendendo de comportamento. Tem jogo que a gente tem que jogar, caralho. Não reclame do jogo, jogue a merda do jogo. Você é um jogador, certo? Isso tá escrito aqui, marcado na pele também. Você não tem... Não é sobre manipular. É sobre você entender a natureza humana e trabalhar com ela e não contra ela. Jogue o jogo ao teu favor, cara. Seja um bom jogador. Se reclamar do jogo, vai viver a vida inteira fracassando. Vai acabar morrendo sem conquistar porra nenhuma. Tem muita gente que vê como uma maldição o jogo. Eu vejo como uma benção. Né? Normalmente quem vê como maldição tá buscando frase mágica e comportamento mágico e resultado rápido. Eu não, cara. A transformação exige evolução. A evolução exige conhecimento. Conhecimento exige prática.
prática existe um sistema. Tudo isso se chama processo. Eu sei que isso tudo parece às vezes muito complexo, né? Tudo isso pra pegar uma mulher não é sobre pegar uma mulher, cara. Se você tem a capacidade de encantar e deixar uma mulher obcecada por você, você tem a capacidade de fazer muita coisa na sua vida, inclusive ganhar muito dinheiro. Sedução não é uma habilidade, é um conjunto de habilidades. Comunicação, psicologia, linguagem corporal, inteligência emocional, autoconhecimento, presença, leitura de mente. É absurdo, caralho. Você tá maluco. Tá maluco. A maioria dos homens nunca vai dominar isso. Se você tá assistindo esse vídeo, inclusive, você faz parte do 1%. Até menos, tá, cara? 0,1%, eu diria. Pode parecer bizarro, mas é verdade. Mesmo se esse vídeo tiver muitas views, ainda assim, na bolha das pessoas, puta, cara, se você assistiu até aqui, você já tá na frente de muita gente. Maioria. Porque você entendeu que existe um nível muito mais profundo de jogo, que existe um jogo sendo jogado que você nem sabia que existia. E tem homens que dominam esse jogo muito bem. Pouquíssimos, mas pouquíssimos, tá? E os que dominam mesmo, os maestros mesmo, estão muito ricos. São os caras que têm uma aura absurda e estão muito distantes. Não produzem nem conteúdo. Vocês sabem que eu tô fazendo minha Black Friday, que eu juntei todos os meus treinamentos e tudo que eu aprendi, estudei, testei e refinei ao longo dos anos sobre comunicação, persuasão, conquista, sedução, presença e poder pessoal. Você sabe, né? Imagina que eu peguei um treinamento exclusivo, né, chamado Rosa Negra, não sei se vocês sabem, mas já foi um livro banido, ele foi tirado do ar, e depois virou um treinamento que também foi banido, e a gente desistiu, a gente deixou ele de canto. E a gente conseguiu colocar nesse combo da Black Friday, né? É o livro mais, é o treinamento mais profundo que eu já fiz sobre sedução e conquista na minha vida. Se você achou esse conteúdo aqui desse vídeo profundo, e se te ajudou de alguma forma, imagina que só nesse treinamento que vai estar no combo da Black Friday, eu vou te ensinar algo ainda mais profundo e prático. Eu vou te ensinar um sistema e vou pegar na tua mão. Não importa se você é tímido, se você é retraído, se você não é bom com a mulher, se você já é bom e tem um resultado, se você tem casos específicos onde você é tímido e queria ter um resultado, ou se você só quer ser um cara com muita presença, que encanta as pessoas para fazer negócio, para, cara, chegar num ambiente social de networking, ser o cara que encanta de verdade, que conecta com pessoas foda. Se você Não importa o que você quer, você vai ter um sistema organizado com passo a passo para você melhorar cada ponto. Então a gente vai começar, cara, eu demorei muito para bolar essa parada e foi uma das paradas mais profundas que eu já bolei, até obscuras, por isso que ele foi banido, porque é muito delicado. Depois que você aprende essa habilidade, você começa a tratar as pessoas como vítima, né? Se você domina isso, é uma vítima, porque você é como tirar doce de criança, cara. Convencer um homem, mexer com o ego dele, mexer com a vaidade da mulher, mexer ali com a mente de uma pessoa depois que você domina, é como um lutador que domina a arte de matar uma pessoa, se torna uma arma branca, né? Você se torna uma arma social, uma arma de convencimento. Tanto que os maiores políticos e líderes do planeta, eles têm esses poderes e fazem parte de sociedades até secretas que ensinam essas habilidades, né? Eu não ensino muito essa parada, eu ensino a parte que é profunda, já é muito mais profunda que qualquer merda que você vê no Brasil, qualquer bosta dessa. É muito vergonhoso que tem, né, por aqui. Mas eu te garanto que existe um nível ainda mais profundo, que é quase imoral. E aí tem que ser muito delicado para quem eu vou ensinar isso. E saiba que dentro do combo eu consegui disfarçar e colocar o Rosa Negro, o treinamento banido de sedução, dentro desse combo. Fora isso, você vai receber Mestre da Lábia, Jogador Caro, a Ordem, a Arte da Persuasão, Presença Memorável, tudo para complementar o seu conhecimento. Mas só é um treinamento do combo que ia lançar por R$900, vai estar dentro do combo por aquele preço ridículo, menos de R$500. Enfim, não vou nem falar, não vou estragar a surpresa, mas o link tá no primeiro link da descrição aqui do vídeo, tá? Se inscreve, entra no grupo, garante a sua inscrição na Black Friday, porque essa oferta ela vai durar muito pouco. Depois disso, nunca mais eu vou entregar tudo que eu já produzi na vida daquele preço que você vai ver, você vai olhar e vai falar, mano, não acredito que o Fê tá entregando tudo por esse valor, sendo que só o Jogador Caro, há 3 anos atrás, que o Fê nem era o Fê, hoje desse tamanho grande que é, custava R$900. O Rosa Negra a gente ia lançar por R$900, porque é um conteúdo muito profundo, cara. E vai estar no meio desse bolo, porque eu prometi que eu ia entregar tudo, tá?
E além de relacionamento, sedução, comunicação, você vai ter outros pilares do desenvolvimento pessoal que vão te ajudar para você entrar na caverna. É um momento perfeito para você entrar na caverna, se desenvolver e voltar irreconhecível, tá? Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.